Toda vez que você for tentar entender ou resolver uma questão ou um problema qualquer, busque lembrar da seguinte pergunta: qual é uma lógica que existe a respeito da árvore da ciência do bem e do mal? Isso pode parecer sem lógica e sem ligação de uma coisa com a outra, mas não se engane. Por trás dessa história bíblica existe uma disposição que é um dos maiores segredos para se chegar a uma ciência ou a uma lógica para resolver qualquer problema ou questão. Então mantenha-se assistindo que eu vou te explicar. Inscreva-se no canal e dê seu joinha. Uma curiosidade e pergunta que muitas pessoas fazem a respeito da história do livro de Gênesis da Bíblia. O que a árvore da ciência do bem e do mal representa? E a proibição feita por Deus para que Adão e Eva não tocassem e nem comessem de seu fruto. Isso pode te revelar mais coisas do que você imagina. Falarei de forma genérica a respeito dos textos bíblicos. Assim, se você tiver interesse nos detalhes com mais rigor, recomendo que você consulte a Bíblia. Para refletir e começar a entender e responder essas perguntas, então observemos que é evidente o ser humano não nascer sabendo, e para aprender e ter ciência, é necessário que exista primeiro o exemplo a ser observado, o qual é possível ser o próprio mal ou bem que aconteça com si próprio ou com outras pessoas. Observando a história de Adão e Eva, Deus, ao proibi-los de tocar e comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal no paraíso, podemos deduzir que isso reflete a vontade de Deus, em que não é bom idealizar que ocorra o mal para ter ciência do que é o bem e o mal, ou que não é bom que ocorra o mal para ter ciência do que é o bem e o mal. Tanto é que Deus disse a Adão e Eva que se comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam, ou seja, a morte também é um mal possível de ser conhecido e ter ciência sobre ela. Mas surge as seguintes perguntas: e o bem não poderia ser conhecido? Se a árvore da ciência, do bem e do mal, também tem o bem, assim as pessoas estariam sendo proibidas de ter ou usar do bom exemplo do que é o bem. Por que foi proibido duas coisas que estão em uma só? No caso, o bem e o mal referidos em um fruto. A disposição de ambiguidade existe, sendo a qual, em contextos, é possível as pessoas não perceberem e não conseguirem entender ou resolver, e em consequência pode ocorrer erros. E um dos possíveis erros é as pessoas observarem somente um dos lados da ambiguidade, o que pode levar as pessoas a acreditarem que Deus não seria a favor do bem ou da ocorrência do bem. Mas como resolver a ambiguidade em questão de entender? A ambiguidade existe e faz parte da natureza. É possível de ser gerada pelo ser humano e ser usada para fazer o bem ou o mal. E por causa se é possível, erros e equívocos. Em alguns contextos, a ambiguidade tem que ser resolvida, em outros, tem que ser desfeita. Um dos maiores segredos para se chegar a uma lógica ou ciência e resolver problemas é saber como entender e resolver a ambiguidade que existe nas coisas. Mas na prática, resolver a ambiguidade é necessário por razões firmamentológicas, pois é burocracia fundamental. Para começar a responder essas perguntas, então vou reenfatizar. Não é bom idealizar que ocorra o mal para ter ciência do que é o bem e o mal. Isso reflete o princípio firmamentológico, ou princípio de integração e derivação. Para entender isso, observe a maneira análoga. Não é bom idealizar que exista a doença, para existir a ciência da medicina, para ser médico e tirar sustento da profissão, e fazer a boa ação de tratar e cuidar dos doentes. Isso reflete a árvore ligada ao fruto. O que acabamos de observar é a regra da escada, ou o princípio firmamentológico, o que é um dos maiores segredos para se chegar a uma lógica ou ciência. Observar a escada que as coisas formam, um degrau não existe ou não ocorre se não tiver como apoio o outro, o que forma e tem relação com a árvore ligada ao fruto. A árvore depende do fruto e o fruto depende da árvore. Não é toda árvore que é boa para comer de seu fruto.
Observe melhor a análise firmamentológica 3. A boa ação de cuidar dos doentes é variável, dependente de existir os doentes. 2. Existir os doentes é variável, dependente de ocorrer e existir o mal da doença. 1. Ocorrer ou existir o mal da doença pode ser um mistério a partir do ponto de vista em que a ciência humana não consegue explicar ou resolver. Mas em contextos, o ocorrer o mal da doença é variável, dependente das más escolhas ou maus costumes do ser humano, e no âmbito da crença ou religião, as más escolhas e maus costumes ocorrem porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano e, em reflexo das escolhas do ser humano, Deus permite que aconteça o bem e o mal do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, assim para que o ser humano seja conhecedor e, ao mesmo tempo, mantendo o livre-arbítrio. De maneira resumida, observado sem muitos detalhes da Bíblia, o rompimento da aliança com Deus pelo ser humano nas pessoas de Adão e Eva ao comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal faz com que Adão e Eva não possam mais comer do fruto da árvore da vida eterna. Assim, para reestabelecer a aliança e a possibilidade de salvação do ser humano, Deus envia ao mundo Jesus Cristo, que, no cumprimento de sua missão na sua primeira vinda, é associado como tendo função da árvore da vida. Assim, usando uma lógica, o ser humano idealizando que não ocorra o mal do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, tem a opção de escolher seguir os ensinamentos de Jesus Cristo como o exemplo pleno. No entanto, nesse mundo, acreditar e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo não representa uma garantia em contextos de que o mal não vá ocorrer com você ou com outras pessoas, porque existe o livre arbítrio e aqueles que seguem o caminho do mal ou preferem tocar e comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o que pode levar muitas pessoas a terem que carregar a cruz ou passar por provações, mesmo sendo pessoas seguidoras dos ensinamentos de Jesus Cristo. Para refletir, imagine se aproximar de acabar a ocorrência de todo o mal da árvore da ciência do bem e do mal nesse mundo. É provável existir muito desemprego e, em consequência, as pessoas teriam que usar da gratuidade com os mais necessitados para não morrerem, o que tende a remeter ao estado de início fundamental. Refletindo que no início do mundo, Deus deu gratuitamente a semente e a terra para habitar, plantar e colher. E como seria representada essa gratuidade em termos da administração? Isso é uma raiz imaginária que pode ser usada para resolver e chegar a uma raiz real em função de estruturar e tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Coença. A miséria e fome levam as pessoas a terem doenças. Se uma pessoa tem condições de ajudar o faminto e o miserável e não ajuda, e o mesmo diz que é a favor de que não exista doenças, isso é contraditório, observando por razão firmamentológicas. A Deus para que seja bem-sucedido e ganhe bem na área da medicina implica em existir muitas pessoas doentes para tratar. Será que Deus te atenderia? Não é bom idealizar que ocorra a miséria e a fome para fazer a boa ação de dar esmola e fazer políticas. Não é bom que exista a miséria e fome para fazer a boa ação de dar esmola e fazer políticas de combate à miséria e fome. A doença é só um dos exemplos de mal que tem uma árvore firmamentológica, mas existem outros não citados aqui e que você pode fazer sua análise tentando montar o diagrama da árvore, buscando ter coerência firmamentológica. Não é bom idealizar que o mal que já é conhecido ocorra novamente, e para isso, existem bons costumes a ser mantidos. Agora tente imaginar quantos tipos de mal que não ocorreram ainda, e em consequência, não são conhecidos. Assim, não é bom idealizar que ocorra para ter ciência da existência daquele mal, e após, perceber e ter ciência da boa ação que repara ou acaba com aquele mal. Então, um bom conselho que eu dou é acredite e siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Embora a Bíblia envolva a crença e a fé das pessoas, e as pessoas julguem que crença e religião não se mistura com a ciência, nisso tem um bom senso, em que não é toda crença ou religião que é certa nos entendimentos e nas ações. Uma coisa correta pode ser crença só porque as pessoas não sabem explicar ou não entendem. Existe o que se aproxime do que é mais certo ou do que é mais errado,
A tolerância existe no sentido de que ninguém nasce sabendo e todos nos cometemos erros. E cada um pratica aquilo que acredita no seu contexto de crença e religião, sem forçar os outros a acreditar e seguir qualquer entendimento, formalidade ou informalidade, sem excluir socialmente as pessoas do objeto social fundamental, que é a proteção e respeito à vida em todos os níveis de capacidade de momento, com a providência e preservação do objeto de meio que se usa para manter a vida. Graduar a capacidade de viver com harmonia e sustentabilidade e sem unilateralizar o perigo. A coerência firmamentológica existe e pode ser percebida como princípios que vigoram por força do firmamento da natureza e da vida, ou seja, é base fundamental. Observando do lado direito, existe a regra matemática que é usada para calcular e criar os algoritmos para a tecnologia nas engenharias. E do lado esquerdo, o mesmo princípio em forma de variáveis qualitativas, contextualizado no que expressa a árvore da ciência do bem e do mal. As duas relações se completam e são ligadas entre si, em razão das coisas no universo terem qualidades funcionais, diferenciais, integrativas e derivativas.